Boa noite, gente. Sou a professora Lucilene. Estamos agora na nossa aula de biologia, a nossa primeira aula de biologia, que fala sobre a evolução e classificação das plantas, tá? Que está no capítulo 6, já iniciamos na aula anterior, falamos um pouco sobre a evolução e classificação, tá bom? Então, eu queria que vocês pegassem o livro de vocês na página 92, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução e classificação, certo? Então, assim, as plantas, né? Então, as plantas, elas também se evoluíram, né? E, por fim, foram classificadas. Por que classificar? Para melhorar, né, a compreensão, ou seja, melhorar o conhecimento para cada um de nós, para a gente conhecer melhor as plantas, né? Então, elas estão divididas em pequenos grupos, tá? Ou seja, pequenos grupos não, elas estão divididas em grandes grupos, tá? E estes grupos nos favorecem melhor conhecer quem são as plantas e a importância das plantas para o meio e para todos os seres vivos, tá bom? Então, o ramo da ciência que estuda as plantas, nós chamamos de botânica, tá? Então, vamos ver um pouquinho dessa evolução das plantas. Na teoria evolutiva, mostra que as plantas teriam evoluído a partir das algas verdes unicelulares, que são seres unicelulares, seres que possuem somente uma única célula, né? E que são também organismos fotossintetizantes, ou seja, que realizam o processo de fotossíntese, ou seja, produzem seu próprio alimento. E começaram a colonizar o ambiente terrestre aproximadamente há 1.200.000 anos, tá? Então, os primeiros registros foram alguns fósseis, né? E, no entanto, mostra que há cerca de 500 milhões de anos, as plantas, no significado mais moderno, são seres pluricelulares e eucariontes, tá? Então, assim, de acordo com a evolução, né, a sua posição, ou seja, as descobertas, né, que as plantas não são, né, seres unicelulares, somente com exceção de algas, né, das algas, tá? Então vamos ver aqui, né, o que nós descobrimos, que as algas, ou seja, que as algas são seres unicelulares e que as demais plantas, que as plantas nós vamos estudar agora, suas classificações, elas são seres multicelulares, porque possuem várias células, tá? Então, nós temos aqui como elas são classificadas. Elas estão classificadas nas criptógamas e fanerógamas, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho, ver um pouquinho o que são essas criptógamas e fanerógamas e a importância delas, tá bom? Então, vamos ver aqui. As criptógamas, né, são plantas que suas estruturas reprodutoras são pouco evidentes, ou seja, são as plantas avasculares, né? São plantas de pequeno porte, tá? E as fanerógamas são plantas, né, onde as suas estruturas reprodutoras são bem visíveis, né? Todas elas desenvolvem sementes e por isso são também denominadas espermatófitas, tá? Por quê? Porque elas desenvolvem a semente, certo? Então, as criptógamas, como elas estão divididas? Elas se dividem em 3 grandes grupos, tá? São grupos bem importantes, fundamentais, que nós vamos estudar aqui. Está na página 94, se você quiser acompanhar no seu livro, né? Que está dividido, classificado pelas algas, né? As algas são principalmente aquáticas e sem tecidos, tá? Temos aqui 2 algas que está aqui na classificação, que são bem importantes, nós vamos falar um pouquinho sobre elas. São as algas vermelhas e as algas verdes, né? Então, as algas vermelhas, né, são certa espécie, né, que principalmente são apreciadas na alimentação. Acho que vocês já ouviram falar do sushi, do famoso sushi, né, um prato típico da culinária japonesa, né? É utilizado justamente as algas vermelhas, tá? E também temos as algas verdes, né? Que são as algas verdes, que elas são também unicelular ou multicelular, tá? Então ela possui unicelulares e multicelulares.
Elas são principalmente aquáticas, né? Ela pode também ocorrer, ser encontrada em locais úmidos, né? Sobre rochas e troncos de árvores, né? Então, dá para você entender um pouquinho sobre as algas. E agora vamos falar sobre as briófitas. O que são as briófitas? São plantas que apresentam características de transição do ambiente aquático para o terrestre, né? Então, as briófitas, né, nas briófitas, a absorção de água do meio ocorre diretamente pela superfície do corpo, né, do gametófito, ou seja, do gameta, né, o gameta masculino e feminino, para melhor entendimento. Em contato com quem? Com o substrato, ou seja, com o solo fixo, né, que é a estrutura, e a sua ficção é feita pela uma estrutura chamada rizoide, né? Pelo fato dela ser tão pequenininha, ela não possui raiz, são os rizoides, tá? E agora vamos falar um pouco sobre as pteridófitas, tá? O que são as pteridófitas? O que elas representam, né, no meio? As pteridófitas foram as primeiras plantas vasculares, ou seja, que possuem vasos condutores, né? Estão aqui, que possuem vasos condutores. Então, o surgimento do xilema. O que é o xilema? É o vaso que conduz a seiva bruta até as demais partes das plantas, ou seja, até as folhas, tá? Então, as pteridófitas também, ela tem tecido de sustentação, né, que permite que mantivesse ela ereta, tá bom? Então, vamos passar para outra, né? No caso, aqui nós temos as fanerógamas. Agora, as fanerógamas, né, elas estão... Nós estudamos agora um pouco das criptógamas, agora nós vamos estudar as fanerógamas, que está dividida nas gimnospermas e angiospermas, tá bom? Quem são as gimnospermas? As gimnospermas, elas são, né, elas foram as primeiras plantas a apresentar adaptação, né, que permite a independência da água, né? Então são plantas de grande porte, tá? E são plantas que ela possui suas partes, né, suas partes normais, com exceção de uma, né, que é o fruto, né? Quais são as partes das plantas? Folha, caule, folha, raiz, flor, fruto, né? No caso, essa fanerógama, ela não possui fruto, ela somente possui semente nua. Depois vocês dão uma estudadinha nas fanerógamas, ou seja, nas gimnospermas, tá? E as angiospermas, né? O que são as angiospermas? Como elas estão classificadas? Como que elas são as angiospermas, né? A angiosperma vem sendo atualmente classificada como as antófitas, né? Por quê? Ela possui todas as suas partes fundamentais, né? A qual eu falei agora, que no caso são a raiz, o caule, a folha, fruto, né? A flor, né? Ela possui toda, ela é completa, tá? Então ela é completa, ela tem facilidade de adaptação, né? De adaptação também, são plantas de grande porte, tá? Facilidade de adaptação, né? O seu ciclo reprodutivo também, né, é bem interessante, bem conhecido, tá? Que no caso, o exemplo da laranjeira, da mangueira, tá? Da laranjeira, da mangueira, do figo, né? E de muitas outras plantas, tá? Então, essa é a nossa aula, tá? Ela está um pouco extensa, mas vamos cada dia melhorar, tá? Isso aqui, eu queria que vocês fizessem, né? Fazer o ciclo de vida de cada um desses grupos. Então, nós temos aqui o grupo das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Que você fizesse, neste momento, tá? O ciclo de vida de cada uma delas, tá bom? Como elas se reproduzem, tá bom? E essa foi a nossa aula, tá? Então, eu espero que na próxima aula você acompanhe, tá bom? Que é pra gente
com certeza teremos melhor aprendizado. E eu prometo, a próxima aula irei melhorar a qualidade, tá bom?